Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo entrevista e mais informação para você. E eu estou com ele, Dr. Renato Sanches. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Camila. Bom, vamos continuar sobre os direitos humanos, né? Aí nessa esfera, vamos falar sobre os direitos da população indígena e dos povos quilombolas, é isso mesmo? Perfeito, Camila. É com muita honra que apresento a todos que têm acompanhado esse módulo de direitos humanos aqui, que foi disponibilizado pela emissora e em total apoio ao Sr. Henrique, à Sra. Camila e a toda a produção, que desenvolvemos todo esse conjunto de temas das principais populações que sofrem as suas maiores violações. E, além de sofrer essas maiores violações, existe toda uma convergência de identificação dessas violações como sendo comuns, como sendo atos que estão enraizados muitas vezes na própria cultura, por meio da forma como são apresentadas essas populações, desde a população carcerária até este que é o nosso desfecho, que se trata da população indígena e a população quilombola, como a Camila bem colocou no início da apresentação dessa temática, né? Dando continuidade e, ao mesmo tempo, finalizando este tema que foi tão desenvolvido, com bastante detalhes, bastante critério assim, para a apresentação desses temas que são inerentes ao combate dos direitos, o combate e a atuação da militância dos direitos humanos, temos por apresentar a população indígena e quilombola. A população indígena em si tem-se como a população nativa brasileira, a população que se identifica por questões de grupo étnico, de grupo relacionado com a sua cultura e a sua ancestralidade. Como bem colocado em uma de diversas entrevistas que eu avaliei de membros atuantes da população indígena, tem-se um comentário de um dos seus representantes que ele diz o seguinte, né? Qual a distinção essencial entre aquele que é tido como membro da população indígena e o brasileiro comum, né? Ele disse de forma muito sóbria e transparente de que eles estão aqui desde sempre. Eles não chegaram por meio da imigração há 100 anos, há 70 anos. Eles estão aqui, eles são o povo originário, o povo que estava aqui, o povo que recebeu os europeus no momento da chamada colonização, do chamado descobrimento pela perspectiva eurocêntrica, mas da chamada recepção pela perspectiva totalmente vinculada com as características indígenas, assim. E a população quilombola, né, tem-se a grande mobilização dessa população visto posterior às questões relacionadas com a escravatura. Naquele momento em que se fervilhavam as discussões das deliberações da população negra, que se insurgia contra as arbitrariedades daquelas pessoas que as escravizavam, montavam ali, formavam as suas sociedades, a sua forma de se relacionar, trazendo ali o respeito à sua ancestralidade, à sua dignidade e toda a sua cultura inerente com esses laços étnicos, laços culturais e também o desenvolvimento do amor ao novo solo brasileiro. Em relação aos indígenas, como que fica em relação à proteção das terras? Eu acho que a gente vê bastante, né, na mídia, em relação à proteção, à conservação, né, ali da terra, do lugar onde eles vivem. Como é feita essa proteção no nosso ordenamento jurídico? Excelente, Camila. O ordenamento jurídico brasileiro, ele passou por diversas etapas ao longo de toda essa interação, essa interlocução com a população indígena e a população dita branca, né, a população originária, inicialmente da Europa, que estabeleceu residência, moradia e ocupação nesse espaço maravilhoso que chamamos de Brasil, chamamos de lar de nossa nação hoje. Contudo, essa interação nem sempre e quase nunca é pacífica, visto que a terra, para a perspectiva eurocêntrica, para a perspectiva capitalista, ela tem uma significância. Em contrapartida, essa mesma terra
ela tem outros significados para a população indígena e quilombola. Ou seja, para a população indígena, a terra não é somente um local onde se estabelece a posse e a propriedade. É um local também onde se tem uma conexão com o sagrado, onde se tem uma conexão com aquele lugar onde os seus antepassados, os seus ancestrais, todos do seu povo anteriores ao povo atual, desenvolveram técnicas, desenvolveram uma cultura e toda uma relação com essa propriedade, né? Diante disso, diversas movimentações foram travadas, mesmo para identificar quem são os povos, quais são a quantidade de etnias inseridas na população indígena, que é muito importante também. E posterior a isso, nos anos 60 foi fundada a própria FUNAI. E a FUNAI, ela tem o intuito do quê? De ser uma fundação que dá esse respaldo ao índio, faz a interlocução entre a população indígena e o restante da população brasileira, em muitos casos também onde há iminência de violação, de demarcação de território e demais aspectos que possam atingir a integridade dessa população, a FUNAI age fazendo essa interlocução com esses atores sociais, né? E tão importante quanto isso é dizer que a população indígena também é sujeita de direitos e deveres. O índio não parou no tempo, ele não parou em 1500. A própria interação e o intercâmbio cultural com o homem inserido e relacionado com a branquitude, os avanços trazidos e a tecnologia trazidos, tiveram certo aspecto também de interlocução ali, e há também um certo aprimoramento em algumas questões e também uma afetação numa grande quantidade de populações que infelizmente foram genocidadas, né? É uma palavra pesada, mas é de fato adequada para se verificar e identificar a quantidade de povos que já não mais existem e dificilmente teremos como dimensionar o impacto dessa atuação. Bom, estão feridos os direitos do índio. Hoje quem protege, quem faz essa proteção é a FUNAI. Ali se tem como se faz para recorrer, como se faz para ir atrás, né, desses direitos, para verificar se realmente alguma violação está sendo feita, principalmente eu acho que ali no território, né? Porque como que estabelecer esse limite, né? Do que pode, do que não pode, porque é algo muito polêmico mesmo, né? É algo que a gente acaba vendo aí na televisão, na mídia, nem sempre é de forma pacífica, né? E como que a gente consegue identificar quais são os limites, né? Entre o que é, o que não é, o que podemos, o que não podemos, e também como é o cuidado dessa terra, né? Os indígenas, eles têm ali um dever de cuidar, de respeitar, em relação também até mesmo à exploração dessa terra. Como que fica em relação a isso? Excelente, Camila. É uma pergunta bastante ampla, assim, eu vou buscar pontuá-la. A princípio, sempre que identificamos violações de natureza que se identificam com a abrangência da luta e do combate dos direitos humanos, temos ali o Disque 100, que ele tem essa possibilidade de chegar aos relatos de possíveis violações que serão apurados e dimensionados, né? Posterior a isso, cabe pontuar que há hoje, segundo estimativas do IBGE, aproximadamente 900 mil pessoas que estão relacionadas e se identificam com a população indígena. Um número bastante expressivo, né? Dessa quantidade de pessoas, há mais de 200 tipos de etnias diferentes, cada qual com o seu apanhado histórico, com a sua ancestralidade e muitas vezes até com o seu idioma próprio. É bem interessante deixar claro a gente tem talvez a maior biodiversidade, essa questão relacionada com as etnias ali constantes e inseridas nessa população que disse. Desse total, 57% aproximadamente das terras dessa população estão sob demarcação, ou seja, 57% dessas pessoas, elas vivem em áreas devidamente demarcadas. Mas temos também esse resíduo de pessoas que geralmente estão inseridas em áreas rurais, hipossuficientes ali, em situação muitas vezes de
de poucos recursos a terem e serem utilizados para o aproveitamento da sua própria dignidade, né? Agora, como você bem falou, a FUNAI ela tem esse ímpeto e essa intenção de fazer essa articulação e diante até mesmo de medidas do governo brasileiro, do Estado, em desapropriar determinados aspectos daquelas terras que ainda não estão demarcadas, fazer essa interlocução de como será essa indenização a essa população, deixando claro que as terras que já estão demarcadas não são mais objetos de própria discussão, né? Contudo, como disse anteriormente, há um ordenamento internacional que trata da temática, vinculado sempre com a ONU, com as suas assembleias gerais, que possibilitam enormes avanços, né? Posterior aos anos 60, início dos 70 ali, temos também a promoção da questão relacionada com o Estatuto do Índio, onde trouxe alguns avanços, né? Mas o marco central é a Constituição de 88, que estabelece ali no seu conteúdo e no seu teor os aspectos de proteção a essa população e dignidade, né? Além também de diversas leis esparsas que vão sendo adotados por nosso ordenamento jurídico, né? Assim também como os quilombolas têm a sua análise, mas infelizmente ao longo do tempo, imbuídos muito com um movimento racista de supressão dessas populações com origem africana, em grande parte delas, mas com acolhimento de outras etnias também, sofreram suas violações de direito ao longo do tempo. E frente a isso nos cabe identificar as análises e promover igualdade de acesso e promoção de direitos a essas pessoas também. Como eu sempre digo, né, o Brasil é uma diversidade, né? Nós temos que proteger a todos, principalmente aqueles que estão mais enfraquecidos, né, diante dessa sociedade, dessa comunidade avassaladora, né? Bom, muito obrigada, doutor, pela sua entrevista. Te espero semana que vem com novos temas para a gente poder esclarecer para o pessoal de casa. Obrigado. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Eu espero você na próxima edição. Então, até lá!